Esperança na solidão, encontrando Deus no deserto. Elizabeth Elliot. A morte é um novo começo. Capítulo 10. Minha amiga Kathy acabou de casar sua segunda filha. Ainda tem mais uma em casa. Sua maneira de enfrentar a solidão do ninho vazio é radicalmente diferente do comum. Ela me escreveu o seguinte, abre aspas, apesar de agora parecer muito doloroso e comovente que Amy estará em casa conosco por apenas mais um ano, eu sei que naquele momento haverá graça suficiente e um novo conjunto de ordens de marcha. E isso dá muita esperança, pois podemos confiar naquele que fez a promessa. Fecha aspas. A promessa que Kathy se refere, é claro, é a palavra de Deus a Paulo. Abre aspas. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fecha aspas. 2 Coríntios 12, 9. E um novo conjunto de ordens de marcha. É isso que sempre acompanha qualquer tipo de perda. A mãe que perde seu filho, a esposa seu marido, o amante sua amada, um homem que perde seu emprego, sua saúde, sua autoestima, seu lar. Se tão somente tivermos ouvidos para ouvir essas ordens e olhos para ver o ganho que Deus pretende extrair da nossa perda. Mesmo quando a tribulação tapa os nossos ouvidos e turva a nossa visão, Ele continua trabalhando em segredo e talvez apenas anos depois revele o que então não tínhamos fé suficiente para receber. Não quero perder uma lição sequer, escrevi algumas semanas depois da morte de Jim. Abre aspas. Contudo, descubro que acontecimentos não mudam almas. É a nossa reação a eles que finalmente nos afeta. Descubro que, embora eu esteja em um novo lugar de rendição perante aquele que planejou isso para a minha vida, há ainda pequenas coisas que se colocam entre mim e ele. Coisas que são grandes aos seus olhos. Falta de paciência com os índios, preguiça dentro de mim, falta de disciplina para preparar-me adequadamente para a escola, aulas de alfabetização que eu estava dando às meninas Quechua, etc. Fecha aspas. 2 dias depois, abre aspas, fiquei tão impaciente com as meninas da escola que tive de sair por um momento e escrever uma carta, só para esfriar a cabeça. Em seguida, à tarde, havia a aula de instrução para os que ministram na reunião das crianças. Sinto-me impotente sem Jim. Ele sempre ministrou aquela classe. Milhares de pequenas coisas surgem constantemente. Gasolina para as lâmpadas. Onde ele a guardou? Alguém invadiu o depósito. O que foi roubado? Não sei o que havia lá. Hector, professor da escola indígena, veio falar sobre seu salário. Um negócio tão complicado, não estou entendendo nada. Fecha aspas. Incluo esses registros, que representam muitos outros semelhantes, para mostrar que, embora minhas ambições espirituais fossem altas, a dádiva da viuvez certamente não me catapultou à santidade. Posso olhar para trás e ver que o Espírito de Deus não interrompeu sua obra em mim. Sua obra na alma é muitas vezes imperceptível, algo oculto como fermento. Embora entendesse que em tão grande perda Deus certamente teria em mente algum grande ganho, eu não era santificado o suficiente, nem de longe, para sempre enxergar as pequenas e agudas provações diárias como minhas ordens de marcha. O próprio processo através do qual o grande ganho de Deus seria alcançado. Eu deveria marchar, não pular e saltitar. Era esquerda, direita, esquerda, direita. Acordar de manhã sempre era a pior hora. Puxa vida, mais um dia sem ele, era o meu pensamento. Então vinha o lembrete amoroso do Senhor nas palavras de um antigo hino. A sós contigo quando raia a aurora, quando a noite já se dissipou, mais doce que o despertar do dia é saber que contigo estou. Harriet Beecher Stowe. A consciência de sua presença nunca me parecera, de um modo específico, mais doce que o despertar do dia. Agora, por causa da morte, parecia. A morte é um novo começo. O precioso livro de Lilia Trotter, Parábolas da Cruz, ilustra este misterioso princípio com aquarelas de flores e vagens de sementes. Ao lado da pintura de um cálice que perdeu todas as pétalas, ela escreve, abre aspas, observe a expressão de abandono neste cálice de rosa silvestre. À medida que o tempo passa e ele começa a crescer para o fim, pelo qual teve de considerar tudo como perda.
A aparência do taciturno vazio se foi. Ele agora se reergue alegremente, pois com a nova morte, simultaneamente, uma vida mais plena começou a operar em seu interior. Tanta morte, tanta vida, pois é sempre com a morte que se tece a trama e a urdidura do universo. O receptáculo começou a se formar. Ele se rende para dar fruto. A morte há de ser mais e mais profunda, pois mais ampla e mais plena é a vida que há de ser liberada, não mais limitada pelo estreito alcance do próprio ser, mas com infinitos poderes de multiplicação em outras almas. A morte deve alcançar as próprias nascentes da natureza para libertá-la. Já não é de uma coisinha ou outra que devemos abrir mão. É a cega, desamparada e ousada entrega do nosso próprio ser. A morte deve sobrevir a tudo que seja um obstáculo à obra de Deus por nosso intermédio. Todos os interesses, todos os impulsos, todas as energias que são nascidas da carne, tudo que for meramente humano e separado do seu espírito. Fecha aspas. A morte há de ser mais e mais profunda. A linguagem soa mórbida, palavra de origem latina que se refere à doença e está relacionada ao verbo morrer. Porém, longe de ser uma coisa doentia e perniciosa, o significado espiritual da morte que o livro de Trotter ilustra é, na verdade, um maravilhoso manancial de saúde, bem-estar, vitalidade e vida. A solidão é um tipo de morte, sobre a qual a maioria de nós aprende mais cedo ou mais tarde. Longe de ser algo ruim para nós, um obstáculo ao crescimento espiritual, ela pode ser o meio pelo qual desabrocham flores espirituais, que até então permaneciam em botões. A beleza totalmente desabrochada da rosa silvestre, sua própria plenitude, depende de ela continuamente morrer e reviver. A morte da semente que cai no solo produz um novo ciclo de vida. O pequeno broto verdejante, o caule, o botão, a flor. A flor deve morrer para produzir o fruto. A fruta morre para permitir que a semente caia no solo outra vez. A semente morre e há um novo começo. Nada é jamais desperdiçado. Folhas mortas, carne morta, resíduos naturais de todos os tipos enriquecem o solo. Na economia de Deus, quer Ele crie uma flor ou uma alma humana, nada jamais é em vão. As perdas são sua forma de produzir os ganhos. A mesma mente que desenhou os ciclos da vida da semente, também desenhou o contínuo ciclo de morte e vida de cada ser humano. Nossas vidas não poderiam começar sem que nossas mães doassem vida. Em algumas línguas, disse que a mulher ao parir dá à luz. No entanto, essa iniciação na vida e na luz é em si mesma uma experiência de morte. Morte para a mãe, que põe a sua vida em risco para dar à luz seu filho, e morte para a criança, que deixa a segurança e o calor do útero para fazer uma passagem terrível a um mundo frio e desconhecido. Cada passagem é uma morte e uma nova vida. Quando a criança é desmamada, ocorre a separação da única fonte de conforto e nutrição que ela até então conhecia. De repente, ela está sozinha. O mesmo ocorre com a mãe na medida em que vivencia a primeira separação do seu bebê, o qual até então era íntima e fisicamente uma parte dela. O desmame é, portanto, uma morte para o bebê e para a mãe. Ao aprender a andar, a criança se afasta de sua mãe. Ao entrar na escola, termina o tempo da liberdade desmedida e da segurança do lar. A criança descobre o que é solidão. E a mãe também, pois, embora sinta que aquilo é para ela o início de uma nova liberdade, também não pode deixar de perceber que perdeu seu bebê. A puberdade, o prenúncio de uma nova vida de paternidade e maternidade, é a morte para a velha vida infantil. Aos 12 anos, Jesus rompeu um elo com seus pais para tratar dos negócios de seu pai. Para ele, o tempo da falta de responsabilidade terminara. Será que aqui há uma lição para os adolescentes e seus pais? Quanto tempo pode durar a diversão? Quando Amy for para a faculdade, sua mãe vai perder o bebê dela mais uma vez, como Kathy descreve em sua carta. Em inglês, cerimônias de formatura são chamadas de commencements, literalmente princípios. Eles celebram tanto uma conclusão quanto um novo começo. Tornar-se um jovem adulto é começar uma nova vida, avidamente acolhida, mas raramente iniciada sem uma pontada de nostalgia,
sem falar nas hesitações quanto ao futuro. Portanto, é também uma morte. A pessoa fica abalada ao perceber que não é mais protegida e cuidada, ao perceber que agora está por sua própria conta e, portanto, tem obrigações que jamais tivera antes. Ocorre-lhe, por exemplo, que ela é solteira, embora esse sempre houvesse sido seu estado civil. O que isso significa? Morte para sua própria vontade, uma nova vida de aceitação do sofrimento, uma séria busca da vontade de Deus em relação ao casamento. Em nenhum outro lugar o ciclo de vida e morte é mais óbvio do que no casamento. Embora os noivos, consumidos pela alegria, possam muito bem sobreviver à cerimônia sem lágrimas, os pais frequentemente não conseguem. Os recém-casados estão concentrados na nova vida. Os pais estão concentrados na vida que terminou. Entretanto, não demora muito depois do casamento para o jovem casal descobrir que ele é tanto uma nova vida quanto uma morte inesperada. Nesse instante, cada um provavelmente sente que um terrível erro foi cometido. O casamento é a morte da privacidade, da independência, do lar e da família da infância. É a morte das decisões unilaterais e da noção de que só existe uma maneira de fazer as coisas. É a morte do ego. Quando essas pequenas mortes são aceitas com alegria e de todo o coração, uma nova vida, a glória do amor sacrificial que conduz à perfeita união, é inevitável. Então, no curso normal das coisas, segue-se a paternidade e a maternidade, repleta de alegria e dor. Uma nova vida, assim como radicalmente nova entrega de vida, tem início. Por meio de todos os sacrifícios e sofrimentos que acompanham o nascimento, o desmame, a criação, a escola, a puberdade, a adolescência, o casamento, cada um com um tipo diferente de solidão. Assim, o ciclo continua. Vida que vem da morte, ganho que vem da perda. Assim é a vida crucificada. A cruz é um sinal de perda. Perda vergonhosa, humilhante, abjeta, absoluta. No entanto, foi a perda de Jesus que significou ganho celestial para o mundo inteiro. Embora protegido em um túmulo com uma pedra pesada, um selo e guardas apostos, Jesus não pôde ser detido pela morte. Ele saiu da sepultura como a morte da morte e a destruição do inferno. Sua morte foi um novo começo. Quem aceita essa verdade recebe não apenas a promessa do céu, mas a possibilidade do céu na terra, onde o Cristo ressurreto caminha conosco, transformando, se assim o permitirmos, até um ninho vazio.